Olá, como vai? Você está no canal Me Ajuda, Liz? Claro, bora lá! Vou terminar de fazer a resolução das questões que caíram na banca Legale para o cargo de médico veterinário na cidade de Caxias do Sul, ok? Eu já resolvi algumas questões, vocês podem dar uma olhada no canal, procurar essas questões aqui sobre inspeção de suínos, sobre epidemiologia, imunologia, clínica, algumas sobre bactéria, parasitas e manejo de bovino também. Essas questões estão feitas no canal. Porém, a prova está chegando e vocês que vão, caso você esteja assistindo, porém, a prova está chegando e caso você que está assistindo a este vídeo para realizar o concurso do IMA, eu vou adiantar, vou resolver todas essas questões até as 50. Não vou fazer as minhas considerações, vou simplesmente falar o gabarito, ler a alternativa e falar o gabarito que foi dado pela banca, tá bom? Questão 30. Caiu para o cargo de médico veterinário. Bactéria causadora de doença respiratória em ruminantes pertencente à família Pasteurellacea. Alternativa A, Mannheimia hemolítica. B, Escherichia coli. C, Borbotella bronquicéptica. D, Salmonella typhimurium. E, Pseudomonas aeruginosa. O gabarito é letra A, Mannheimia hemolítica, uma bactéria gram-negativa responsável por importantes perdas econômicas, e quando o ruminante passa por condições de estresse térmico, má nutrição, estresse devido ao transporte, ocorre uma imunossupressão, favorecendo a infecção pela bactéria Mannheimia hemolítica. Questão 31. É uma questão que caiu no ano de 2020. Assinale a alternativa correta sobre os parasitas e seus hospedeiros. Alternativa A, Strongyloides papilosos equinos. Não é de equinos. Esse parasita, ele acomete principalmente ruminantes, né? Caprinos, ovinos, bovinos, descrito também em ruminantes selvagens. Alternativa B, Trichuris vulpes. Ele não é de suíno, é um parasita do intestino do intestino grosso de cães, também conhecido como verme chicote. É raro, tem rara descrição em gatos. Alternativa C, Capilária plica em cães. Exato, nossa alternativa correta. Alternativa D, Enteróbios vermiculares em gatos. Não. Esse parasita, se eu não me engano, é o Oxyurus de humanos. E a alternativa é não ocorre em bovinos também não. Questão 33. Para a correção do deslocamento do abomaso à esquerda, a técnica mais indicada é a alternativa B, omentopexia no flanco direito. Questão 34. Ácido graxo volátil produzido em maior proporção no rumen de ruminantes alimentados com silagem de milho de bovinos confinados. É o ácido acético. Questão 35. Este ligamento funciona como suporte principal para a articulação metacarpofalângica, impedindo a superextensão excessiva e reduzindo a concussão dessa articulação durante a locomoção. Trata-se do ligamento suspensor. A questão sempre vai tentar te confundir. Na alternativa B é ligamento flexor do metacarpo, C, acessório proximal, D, acessório distal, E, sesamoide. O gabarito foi a letra A. Questão 36. É um processo físico de esterilização.
Todos esses aqui não são físicos: formaldeído gasoso, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e nem ácido peracético. E o método físico de esterilização é por estufa. Logo, o gabarito foi a alternativa A. Questão 37. Sobre a antirratização, é correto afirmar que o gabarito foi a letra E. Frestas e vãos devem ser vedados. Vamos ler as outras. Alternativa A. Deve-se dispor o lixo na rua assim que for produzido dentro de casa. Deve-se jogar o lixo em terrenos baldios somente se estiverem limpos. Deve-se acondicionar o lixo dentro de caixas de papelão. É necessário ter disponível no quintal materiais inservíveis que servem para afugentar os ratos. É uma questão que você vai por eliminação. Caso você não tenha decorado caso você não tenha lido o material a este respeito, as outras alternativas, por vivência, a gente vê que não faz muito sentido. Alternativa questão 38. O hormônio utilizado em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em ovelhas, que é aplicado de 24 a 48 horas antes da retirada do dispositivo de progesterona, com a função de estimular o crescimento folicular, é alternativas incorretas: benzoato de estradiol, cloprostenol sódico, hormônio luteinizante, desculpa a configuração errada aqui. Hormônio luteinizante também não, sendo que o gabarito correto é a letra C, gonadotrofina, coriônica equina. Alternativa, vamos para a questão 39. Caracteriza-se por uma inspiração rápida e profunda, seguida de expiração de maior duração. Ocorre normalmente em muitas espécies, mas aparentemente não existe no cavalo. Trata-se do ou da. O gabarito foi a alternativa D, ciclo respiratório complementar. Então, as outras alternativas estão incorretas. Vamos ler. Dispneia inspiratória, padrão respiratório, forma de onda, ortopneia expiratória, eupneia inspiratória. Então, o gabarito foi ciclo respiratório complementar. Questão 40. É um processo imunomediado, no qual a produção de anticorpos contra os receptores nicotínicos de acetilcolina do músculo esquelético, comprometendo a transmissão neuromuscular, sendo que os animais acometidos apresentam fraqueza muscular como sinal clínico. O gabarito é a alternativa B, miastenia gravis, e eles consideraram como alternativas incorretas: alternativa A, polirradiculoneuropatia idiopática, botulismo, tétano e sinomose. Então, o gabarito foi a letra B, miastenia gravis. Gente, você tá gostando do material? Ele é muito difícil de ser encontrado, né? Basicamente, só as pessoas, acredito, que fizeram o concurso que talvez tenham essas questões. Então, ajuda o canal, se inscreva, curta, deixe aí algum comentário, alguma sugestão nos comentários. Vou agradecer, viu? Ajude o canal a crescer. Questão 41. Apesar dos efeitos colaterais de sua administração em cães, como vômito, mioclonia, excitação e hemólise, este anestésico ainda deve ser considerado como agente de indução por via intravenosa em pacientes com instabilidade cardiovascular, aumento da pressão intracraniana e ou cirrose. Trata-se do... As alternativas eram essas aqui que estão fora do local, tá?
Alternativa A, cloridrato de xilazina, hidrato de cloral, propofol, etomidato, tiopental. A alternativa correta foi a letra D, etomidato. Questão 42. São meios tradicionais de controlar a deterioração e os perigos à segurança dos alimentos, exceto: alternativa A, branqueamento, B, pasteurização, C, enlatamento, D, adição de açúcar, E, desinfecção. O gabarito considerado pela banca foi desinfecção, letra E. Questão 43. Gente, caso tenha ocorrido alguma alteração no gabarito após a prova, eu não tenho a atualização dela, tá? Mas de qualquer forma, vocês têm aqui um material valioso, né? Porque é difícil, eu não encontrei esse PDF na internet. Questão 43. Sobre a produção de alimentos seguros, assinale a alternativa incorreta. As boas práticas de higiene são exigidas durante a produção até o uso. Uma das maneiras de melhorar a segurança dos alimentos é prevenir a contaminação das matérias-primas. Os aditivos alimentares, como sanitizantes, são necessários para garantir que alimentos processados continuem seguros e livres de problemas de deterioração durante sua validade. Aqui eu indico que vocês vejam qual o conceito de sanitizante e qual o conceito de aditivos e seus respectivos exemplos. Esse foi o gabarito, pois esta alternativa foi dada como incorreta pela banca. Alternativa D. A produção de alimentos seguros requer desenvolvimento de produto e controle de processo. Alternativa E. O controle do fornecedor é uma forma de produzir alimentos seguros. 44. É a bactéria causadora de doença transmitida por alimentos que pode ser encontrada no leite pasteurizado, no leite em pó, no creme e no sorvete. Ele deu essas 5 alternativas: A. Bacillus cereus, B. Clostridium botulinum, C. Escherichia coli O157H7, D. Listeria monocytogenes, E. Vibrio. O gabarito correto é o Bacillus cereus. Questão 45. Assinale a alternativa que apresenta uma droga antiarrítmica que não bloqueia os canais de cálcio. Alternativa A, propanolol ou lidocaína, verapamil, diltiazem, espironolactona. Alternativa correta, no caso, a que ele pediu, que não bloqueia os canais de cálcio, é a letra B, lidocaína. Questão 46. Método de eutanásia aceito com restrições para equinos. T61, CO2, uso isolado de bloqueadores neuromusculares, eletronarcose seguida de sangria ou hidrato de cloral. A alternativa dada pela banca como correta é o hidrato de cloral, que a alternativa é. Questão 47. Sobre os pombos, é correto afirmar que uma medida preventiva à presença de pombos é não permitir o reaproveitamento por pombos de ração para animais domésticos. Esta é a questão alternativa correta. Vamos ler as demais. Em centros urbanos podem viver por 15 anos. São poligâmicos, possuem pequena capacidade de voo. A fêmea faz os ninhos com matérias que encontram próximo de seus abrigos
e incuba os ovos por um período de 25 a 32 dias. Questão 48. Acerca da listeriose, é correto afirmar que a principal via de contaminação para o homem é o contato direto com o bovino doente? Não. Alternativa B. Na infecção do neonato, a doença é diagnosticada 1 a 2 meses pós-parto? Também não. Alternativa C. A infecção quase sempre envolve placenta e membranas fetais. É a alternativa correta. A letra D. O período de incubação dura em média 3 a 4 dias. Alternativa E. As vias aéreas são a porta de entrada do organismo. Então, o gabarito da questão 48 foi a letra C, pois a infecção quase sempre envolve placenta e membranas fetais, no caso da listeriose. Questão 49. O principal fator para que o processo de transformação do músculo em carne ocorra de forma desejável? Gente, um adendo aqui. Me parece que cai um pouco, né? Tem uma tendência a cair mais questões de doenças transmitidas por alimento, características do alimento, por exemplo, aqui a transformação do músculo em carne, que a gente tem que saber um pouco mais sobre o pH. A gente viu uma questão sobre a infecção por listeriose. Outra questão, ele estava comentando sobre o processo de alimentos seguros, né? Então, a gente tinha que saber os conceitos de pasteurização, enlatamento, adição de açúcar, desinfecção. Parece que tem uma tendência, né? E a questão 50 também, em relação à proteção, né? Alimentos seguros, questões de higiene, né? Boas práticas durante a produção de alimentos. De modo geral, parece que cai um pouquinho, né? Nessa prova, caiu até que bastante em relação a esse assunto. Além dessa questão aqui, ó, que ele pediu também uma doença transmitida por alimentos, que a bactéria é encontrada no leite pasteurizado, leite em pó, no creme ou no sorvete, no caso seria o Bacillus cereus. Então, próxima questão. O principal fator para que o processo de transformação do músculo em carne ocorra de forma desejável é o pH. Então, essa é a alternativa correta. A letra A diz tempo de sangria. Normalmente, o tempo de sangria, as questões vêm mais relacionadas à questão de segurança microbiológica, né? Se o tempo de sangria não é suficiente, aí causa mais consequências relacionadas à proliferação de bactérias. Alternativa B, idade do animal não tem relação. Alternativa D, dieta pré-abate. Alternativa E, textura da carne. Então, o gabarito foi a letra C, que o músculo em si, ele é um pouco menos ácido, e quando ele vai se transformar em carne, ele se torna com um pH um pouco mais ácido. Questão 50. Numa agroindústria, as condições de higiene devem ser uma preocupação constante. Nesta etapa da higienização do ambiente, é feita a redução de resíduos aderidos à superfície dos equipamentos. Em geral, são removidas 90% dessas sujidades. A temperatura da água deve estar em torno de 38 a 46 graus Celsius. Trata-se da alternativa A, lavagem, alternativa B, sanitização, alternativa C, pré-lavagem, alternativa D, enxágue, alternativa E, desinfecção. Pessoal, inscreva-se, é um excelente material,
Ajude o canal a crescer, viu? Por favor. Questão 50, então, o gabarito foi a alternativa C, pré-lavagem. Essas foram as questões que caíram na banca Legale para o cargo de médico veterinário na cidade de Caxias do Sul. Um excelente material. Você que vai prestar provas para a banca Legale para o cargo de médico veterinário, é difícil achar questão referente a essa banca, né? Então, aproveite, compartilhe com quem tem interesse também, curta e muito obrigada por assistir. Beijos! Tchau!